Olá a todos, eu me chamo Adriano Lucas Petanon, sou graduando do quarto semestre do curso de Agronomia da Unijuí e neste presente trabalho, proposto pelo professor Dr. Ivo Ricardo Carvalho, na matéria de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, lhes apresento então o delineamento inteiramente casualizado. Bom, por início, precisamos fazer uma pergunta, né? O porquê que a gente vai realizar tal experimento, né? Qual experimento vamos utilizar? Qual a finalidade dele? Enfim, são inúmeras perguntas que a gente deve se fazer antes de pensar, né, no experimento. E com isso, então, a gente faz uma revisão bibliográfica, né, de forma com que a gente consiga estudos científicos, né, artigos, enfim, para a gente formular certa hipótese, né, que com ela a gente consiga realizar um experimento bem bacana, que a gente consiga no fim dele aceitar essa hipótese ou não, tá? Bom, pessoal, então atualmente existem diversos delineamentos experimentais, né, que o melhorista ele pode vir a utilizar, porém ele deve ter o conhecimento de cada um, tá? O, né, de por que eu vou utilizar esse ou aquele, enfim, ele tem que conhecer para que assim ele possa no fim ter um resultado excelente. Sabe-se que hoje existem diversos delineamentos, né? Como eu coloquei, além do DIC, tem o DBC e o DQL, né? Que são os de blocos casualizados e o quadrado latino. Porém, um uso mais fácil e simples seria o DIC, tá? Onde se deve ter uma análise experimental, uniforme e homogâneo, tá? Então, o objetivo desse trabalho é apresentar o DIC para vocês, onde, quando, como, e o porquê ele é utilizado, né? Suas vantagens, desvantagens, enfim. Então, é um arranjo onde vamos dispor nossos tratamentos, ok? Utilizado para unidades experimentais uniformes e homogêneas, e somente o tratamento vai variar de uma unidade experimental para outra. Então, a homogeneidade, pessoal, a gente fala, seria que em tal local tem que ser ter uma homogeneidade, né, de ambiente, de material, do tratamento, enfim. E uma unidade experimental, então, é uma menor parcela que a gente vai aplicar o tratamento, né, ou seja, a repetição. Bom, então o delineamento é um delineamento muito simples, considera apenas os princípios de repetição e casualização, tá? A variância vai ser devido ao tratamento e ao erro experimental. Um ponto importante que eu coloquei aqui, pessoal, é que em pomares, então, não se utiliza DIC, tá? Pois ele tem a variabilidade nas parcelas. Então, o número de unidades experimentais, elas vão ser identificadas e receberem aleatoriamente um tratamento, onde logo após eu vou mostrar para vocês aí como é realizado isso. Ah, então, também quando temos homogeneidade na unidade experimental, utiliza-se o DIC, tá? E ele é muito usado então em laboratórios, viveiros e casas de vegetação, por possuir homogeneidade. Bom, pessoal, então o que é DIC, né? Ela nada mais é do que uma ferramenta estatística utilizada para avaliar os dados estatísticos, né, os dados observados, e a partir de um experimento que a gente pode aceitar ou não, né, determinada hipótese. E, por fim, ter uma conclusão válida e objetiva, né, a respeito desta experimentação agrícola. Então, é o processo de planejar e conduzir um experimento, de modo que possamos recolher dados e que estes possam ser processados e analisados, né, de forma correta. Então, pessoal, os objetivos é permitir a estimativa do erro experimental, né, contribuindo para aumentar a precisão do experimento e fornecer informações sobre o procedimento mais apropriado para, assim, poder proceder aos testes de significância. Algumas vantagens, então, é que qualquer número de tratamentos e repetições podem ser usados na DIC, tá? Quanto maior o número de graus de liberdade, né, possível do resíduo, maior será a precisão desse experimento. E uma baita vantagem aí é que a A9, né, ela é muito simples de ser realizada. Logo após eu vou mostrar para vocês aí. A desvantagem, então, é que
pode ser conduzido a uma estimativa alta para a variância residual, né, por não possuir, né, o controle local, e também é uma desvantagem a questão da homogeneidade, né, total das condições experimentais. Por isso que eu comentei anteriormente que ela é somente utilizada, né, na maioria das vezes, casos de vegetações, viveiros, né, enfim, por possuir homogeneidade, né, a gente não pode utilizar ela a campo. Então, alguns exemplos de aplicabilidade, né? A atribuição dos tratamentos às unidades experimentais é feita de forma totalmente casualizada, né? Podendo assim considerar tratamento e repetição para cada um deles. Então, a fórmula, né, que utilizamos é o somatório, né, que seria igual à média geral, mais o iésimo tratamento e o iésimo erro. Então, aqui eh, um breve quadro aqui, né, das cultivares, mais as repetições, tá? Quando elas são dispostas e após numeradas, para assim ser realizado o sorteio. Bom, então aqui seria o croquis da área experimental, tá? Então isso é uma tabela, onde mostrei anteriormente, e abaixo, né, essa que está em negrito, seria já ela sorteada, né? Então, se vão ser 4 repetições, teremos 5 cultivares, vai ficar num total aí de 20 unidades experimentais, tá? Então, elas são sorteadas, né? São casualizadas. Então, aqui, pessoal, é um exemplo, né, grãos de espiga trigo, né? Como se fosse na tabela anterior. E aqui seria o passo a passo onde a gente deve seguir para chegar no resultado padrão final, tá? Onde tem que fazer o somatório total, né, de todas as unidades experimentais. Após isso, dividir por elas, né, para se ter uma média. Enfim, calculado aí né, todos esses passos para no fim chegar a uma conclusão válida, né, e objetiva. Então, aqui esse é o quadro da análise de variância, tá? Aonde vamos ter aí causas de variação, né? Que seriam os graus de liberdade, né? A soma dos quadrados, o quadrado médio, o F calculado e o F tabelado, né? Então, aí temos os tratamentos, né? O resíduo, que seria o erro, e por fim o total. Então, fazendo-se usar a suposição da normalidade, a estatística apropriada, para H0 é T igual a zero, né? Então, por fim, a gente pode validar ou não, ou rejeitar tal hipótese. Pressupostos, então, efeitos aditivos, todos os tratamentos eles são dependentes. Independência, erros não são normalmente independentes, né, na distribuição dos tratamentos e repetições. Normalidade, os erros devem possuir uma distribuição normal, né, teste Shapiro-Wilks e análise gráfica. Homoceisticidade ou homogeneidade de variâncias, né? Os erros devem possuir uma variância comum. E por fim, então, pessoal, considerações finais. Todavia, sabemos que o DIC é uma excelente ferramenta disposta aos pesquisadores, né? Aos melhoristas, como bem dizemos, que é muito utilizado em laboratórios, viveiros e casas de vegetações, tá? E, pois, nesses locais, então, temos homogeneidade. A variância que ocorre vai ser devida ao tratamento e ao erro experimental, né? Portanto, é um delineamento simples, como falei anteriormente, onde considera apenas os princípios de repetição e casualização. Então, obrigado à atenção de todos.